O Vanderlan tem uma história muito legal. Ele saiu lá do interior da Bahia, montava cavalo no pelo, né? A gente usa esse termo sem sela, sem manta, sem nada. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, com a família e tal. Ele tem uma história linda, mas ele oscilou bastante. O ano passado não foi bom. Mas eu não acredito que o Abel vá fazer mudanças tão radicais assim no time. Ele já fez isso, né? Ele já fez isso na história do Palmeiras. O que fica muito na memória é a mudança no jogo final contra o Flamengo, que ele botou o Scarpa de ala e o Piquerez de terceiro zagueiro. E ele também fez isso naquele jogo contra o River Plate, lá na Argentina, né? Lembra que ele colocou os moleques e os moleques reagiram de forma brilhante. O Palmeiras conquistou uma vitória que depois abriu caminho para a classificação e para o título na sequência. Agora, não acredito que ele vá fazer grandes mudanças assim. No máximo, a entrada de mais um volante no meio e o Rios pela direita para marcar o Perdigão que speak, né? O Cucurella. Acho que esse é o meu ponto. O Cucurella não está fora? Não. Quando você tem 3 desfalques de 4 na sua linha de 4, eu acho que ele vai mudar no sentido de proteger mais essa zaga. Então, você tem Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan. Isso é uma coisa do que ter Piquerez, Murilo e Gomes. Então, diante desse cenário, nessa coisa de você trabalhar o jogo a jogo, essa zaga precisa... A zaga que deve jogar na sexta, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, com todo respeito, ela precisa ser muito mais protegida do que a zaga titular. Então, eu não me espantaria que ele jogasse, sim, com 3 volantes para poder proteger essa zaga menos entrosada, com menos técnica, enfim. O que eu estou imaginando é o Alan pelo lado esquerdo para dar esse suporte ao Vanderlan, o Richard Rios mais pelo lado direito e os 2 atacantes na frente, Estevão e Vitor Roque. Entendeu? Eu acho que ele vai jogar 3 volantes, um meia... 2 atacantes. E 2 na frente. Deixa eu só colocar o Leandro na conversa, porque depois daquela longa explanação aqui Desculpa, eu falei demais, mas eu precisava. Não, tudo bem. Sobre os europeus, eu vou a vocês. Estamos falando de europeus e europeus. Afinal, porque a gente tá muito impressionado com o Bayern, pelo jogo que fez contra o Flamengo. Mas aí a gente vê o Chelsea perdeu para o Flamengo, né? O Manchester City ontem foi aquilo lá que a gente viu. Qual a sua opinião, Leandro? Os europeus, claro que eles não estão no mesmo nível, mas do ponto de vista de interesse, de entrega e de motivação, você acha que é parecido? Por exemplo, o Chelsea, que agora vai encarar o Palmeiras. Porque o Al Hilal a gente sabe, eles vão chegar com o pé na porta. Pô, né? Então lá, o adversário do Fluminense. E esse adversário do Palmeiras? Eu acho que há casos e casos. Eu vi jogos, sim, nessa fase de grupos, onde alguns europeus não colocaram o pé fundo no acelerador. O próprio PSG contra o Botafogo fez uma partida defensivamente impecável, mas eu não vi o PSG com aquela fome. Claro que é muito difícil você enfrentar uma equipe fazendo 2 linhas ali, uma linha de 5, uma linha de 4. Isso é difícil para qualquer um, né? Mas eu acho que tivemos jogos, sim, em que os europeus não colocaram toda a sua força. O jogo do City ontem, eu acho que o City jogou muito sério. A marcação do Al Hilal, ela foi muito forte e mesmo assim o City conseguiu fazer 3 gols e teve chance para fazer mais. Tamanha dificuldade de enfrentar essa equipe. Então eu acho que isso varia. O Guardiola é um cara meio vaselina aí na hora de dar entrevista, a gente sabe, né? Ele gosta de elogiar todo mundo. E antes do Mundial reclamava da competição, aí agora tá lá, elogiou pra caramba, maravilha, enfrentou os sul-americanos e tal. Mas eu acho que tivemos jogos, sim, onde as equipes europeias não colocaram todo o seu potencial. Num quê de subestimar, sim, os não europeus, de desvalorizar a competição. Já tivemos notícias não confirmadas de que houve um conluio ali antes do Mundial para que a competição não acontecesse. A gente sabe dessa guerra política da UEFA com a FIFA. Então, eu acho que isso passou sim para dentro de campo. Nesse mata-mata, a curiosidade era, esses caras vão levar isso a sério, todos eles? Eu acho que todos estão. Todos os jogos que eu vi até agora, eu não vi ninguém tirando o pé. A exceção do PSG, fez 4-0 contra a Inter Miami, depois administrou. O Bayern teve momentos contra o Flamengo.
Eu fiz análise desse jogo aqui, o meu canal, apesar de muito focado em Fluminense, também fala de futebol brasileiro como um todo. E ali eu dizia, o Bayern muitas vezes parecia subestimar o Flamengo, dava muito campo e dava espaço para o Flamengo trabalhar e criar chances. Quando o Bayern queria se impor, o Flamengo recuava e olhava para o Bayern assim, quase como uma penitência. E o Bayern ia lá e fazia o gol. Esse jogo, eu acho que eu contei 5 ou 6 chances para o Bayern. Foram poucas chances, poucas oportunidades. E fez 4 gols. Então, eu acho que isso varia de cada clube, não é uma coisa generalizada. Mas acho que nesses jogos que eu vi no mata-mata, eles estão levando mais a sério. No final das contas, quando você entra em campo, por mais que você possa não colocar todo ali o seu empenho, toda a sua vontade, que você colocaria numa Champions League, numa Premier League, ninguém quer perder, ninguém quer fazer feio. Então, acho que nesse mata-mata os europeus, até o final, vão levar muito a sério.